Irmãos queridos, vamos dar continuidade então à nossa aula de escola bíblica. Lembrando que nós aqui no templo estamos estudando o livro de Apocalipse. E nós chegamos hoje a partir do capítulo de número 2. Levamos algumas aulas para chegar até aqui. Passamos 2 aulas para fechar o capítulo 1. Nós achávamos que seriam 3, mas nós conseguimos fechar em 2. E agora então, que nós fechamos esse primeiro capítulo, nós vamos dar início a uma série dentro da série, Ou seja, nós vamos entrar agora em 2 capítulos seguidos, capítulo 2 e 3. E nesses capítulos, os irmãos vão se lembrar que se trata das 7 cartas que foram enviadas para as 7 igrejas. Lembre-se que, na verdade, o livro de Apocalipse, ele é uma carta só, Não é 7 cartas diferentes, Uma carta só. No entanto, dentro dessa carta foram colocadas 7 mensagens específicas, muito bem específicas e muito bem endereçadas para 7 igrejas que se encontravam próximas à ilha de Patmos, onde João estava sendo prisioneiro. Obrigado, Narciso. Essas 7 igrejas que estavam aqui na Ásia Menor fazem parte ali de um lugar que hoje nós conhecemos como Turquia, Existe, inclusive, alguns lugares lá que você pode visitar que são ruínas das cidades dessas igrejas, onde essas igrejas estavam localizadas. Os meninos, eu acredito que vão colocar no telão lá, ou no Data Show, ou na TV, eu já nem sei onde mais que é colocado eu ia falar transparência, nem é transparência, mas onde é colocada a apresentação, e você vai reparar lá um mapa. Tá? O Narciso vai explicar esse mapa melhor nas próximas aulas, porque como os irmãos sabem, eu de mapa não entendo muita coisa. O que eu entendo, queridos, é que essas igrejas, elas existiram no passado e elas receberam a carta de Apocalipse. Dentro da carta de Apocalipse, então, existiam algumas mensagens direcionadas então a essas igrejas. Cada mensagem dessa vai trazer consigo algumas características específicas para cada uma das igrejas. Ou seja, para a igreja de Éfeso, que nós vamos ver hoje, ela vai trazer algumas características, ou seja, características boas, características ruins, ela vai trazer exortação, ela vai trazer elogios, ela vai começar saudando a igreja, ela vai falar sobre pontos positivos e negativos da igreja, ela vai falar sobre pontos que remetem a promessas de Deus relacionadas a essa igreja e de como essa igreja se relacionava, ou estava se relacionando com o Senhor, tá certo? Nós vamos ver então, cada uma das aulas, a partir de agora, uma dessas igrejas. Existe no nosso canal do YouTube uma playlist lá que fala sobre as 7 igrejas, mas no caso lá são pregações, aqui são aulas de fato. Então o conteúdo aqui é um pouquinho diferente de como nós vamos abordar essas 7 igrejas. Hoje nós vamos ver apenas 7 versículos da igreja de Éfeso. Então eu quero te convidar para abrir a sua Bíblia, se você puder, em Apocalipse, o último livro da Bíblia, capítulo de número 2, e nós vamos fazer a leitura primária dos 7 primeiros versículos que contemplam a mensagem de Cristo para a igreja de Éfeso, e depois então nós vamos fazer a leitura verso a verso e também a exposição desse texto, tá bom? Apocalipse, capítulo de número 2, versículos de 1 a 7, exatamente. Narciso, por gentileza, se você tiver com o microfone. Sim. E diz assim a palavra de Deus: ao anjo da igreja em Éfeso escreva: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome sem esmorecer. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu. Arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas você tem a seu favor o fato de que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.
Ao vencedor, darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Vamos orar mais uma vez? Deus maravilhoso, nós louvamos o Teu nome, Deus, pela Tua palavra e clamamos, Pai querido, para que ela fale profunda e poderosamente aos nossos corações. Que nós sejamos esclarecidos, Deus, da Tua palavra, mas que a Tua palavra também, Deus, nos chame à proclamação do Teu Evangelho e a principalmente, Deus, uma mudança substancial das nossas vidas. Transforma-nos, Deus, a partir da Tua palavra, nos consola, nos conforta e também nos exorta, se assim for da Tua vontade. Por favor, ó Deus, continua falando conosco, ministrando ao nosso coração a partir da Tua palavra, é o que nós clamamos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos queridos, então, você vai se lembrar das aulas que o Narciso ministrou, das aulas não, né? Da primeira aula, inclusive, que ele ministrou a respeito da introdução ao livro a carta de Efésios, tá? Que foi escrita há um período atrás, não por João, mas por Paulo. Nessa carta, nessa apresentação, nessa aula, se você puder e quiser, né, você pode reassistir essa aula para poder entender um pouco melhor do contexto que se propagava, né, que tinha na cidade de Éfeso ali, tá? Eu não vou me deter em muitos aspectos técnicos dessa carta, justamente porque nós já vimos muita coisa que tem ali. Então eu vou me deter nos aspectos técnicos da carta que foi enviada por João, ou seja, da carta de Apocalipse, especialmente dessa mensagem contida nos 7 versículos. Tá? Nós vamos caminhar por aqui. E aí eu vou fazendo pontuações aí a respeito daquilo que aquela igreja vivia, né, qual era o contexto breve que ela vivia ali naquela cidade, o que ela enfrentava ali, quais eram os desafios, as facilidades que eles tinham ali também, né, e o que aconteceu a partir disso tudo, diante do que essa igreja viveu ou estava vivendo já nessa época. Lembrando, irmãos, que nós estamos aqui mais ou menos na década de 90 depois de Cristo, né, especialmente ali por volta do ano 95 depois de Cristo, tá? É importante a gente entender esse contexto para que a gente possa entender o que estava acontecendo com aquela igreja, porque que ela tinha então chegado ao ponto que chegou e por que essa carta, né, essa mensagem que foi mandada por João às igrejas, na verdade por Jesus a essa igreja por meio de João, chega com essa exortação para a igreja e ela é então uma carta bastante diferente da carta que Paulo escreveu a essa mesma igreja. Quero lembrar você também que João, quando ele foi libertado da prisão de Pátimos, onde ele estava, provavelmente Éfeso era a igreja mais próxima da ilha de Pátimos, ele voltou para a igreja de Éfeso e para a cidade de Éfeso, e ali então ele viveu até os seus últimos dias, né? Então, a tradição nos conta que o apóstolo João morreu na igreja de Éfeso, né? Foi sepultado, provavelmente, inclusive, nesta cidade. Tá? Cidade provavelmente que devia ser algo assim muito especial na vida dele, né? Muito especial na vida do apóstolo, e o apóstolo com certeza devia ser muito especial também para a vida dessa igreja. Tá? Então vamos começar pela leitura do texto, nós vamos ler o versículo de número 1, e aí nós vamos então pontuando cada aspecto do que esse texto nos orienta a partir do que o próprio Senhor Jesus escreveu para essa igreja. Lembrando, irmãos, que essa igreja, ela também faz referência a nós. Ainda que nós não vivamos todos os aspectos que ela viveu, ainda que nós não tenhamos a realidade que ela tem, nós temos algumas particularidades dessa igreja também. A igreja de Éfeso, né, essa carta que foi escrita à igreja de Éfeso, ela também foi escrita para o Tarumã. Lógico que guardadas as suas devidas proporções, devido ao tempo, né? Hoje pode ser que a gente não esteja vivendo exatamente as características que estão aqui. Talvez a gente esteja vivendo mais uma característica daqui ou mais uma característica de outra igreja, né, dessas cartas, dessas 7 cartas. No entanto, nós vamos passar por momentos em que nós estaremos vivendo mais uma coisa ou mais outra. Então, por isso, nós precisamos olhar para essas igrejas e lembrar que, independente que elas foram escritas para as igrejas diretamente, elas também foram escritas para a igreja do Tarumã. Desde que essas características que estão aqui possam ser aplicadas a nós. Talvez no passado foram, talvez no futuro serão, talvez hoje você se identifique como igreja com essa carta. Tá? Mas a verdade é que nós temos características das 7 cartas. Tanto dos elogios,
quanto das críticas, das exortações. Tá certo? Então vamos começar fazendo a leitura do versículo 1, e aí nós fazemos a exposição. Narciso? Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Então vamos lá, eu vou pedir para que você fique com o texto aberto, porque tem muitos detalhes nesse texto e eu não vou conseguir lembrar de todos. Então volta e meia eu vou pedir para você dar uma lida no texto mais uma vez, para que a gente possa então refrescar aí também a minha memória. Mas vamos lá, então escreve ao anjo da igreja. Você lembra que nós falamos nas aulas passadas a respeito disso, né? Os anjos da igreja são os pastores ou presbíteros que cuidavam daquela igreja. Nada mais do que isso, né? O texto é bem claro conosco, explicando esse detalhe para nós, tá? Esses anjos, né, são as 7 estrelas que estavam nas mãos de Cristo, né? Os 7 anjos das 7 igrejas, dos 7 candelabros de ouro que apareceram lá em Apocalipse capítulo 1, tá certo? Diante dessa situação, irmãos, o que nós podemos perceber? Tem uma teoria, uma doutrina, que diz o seguinte: esses anjos não eram anjos no sentido de pastores, mas anjos de fato, anjos mesmo, anjos. Só que nós temos um grande problema com isso. Que o problema é o seguinte: se esses anjos são anjos literais, né, anjos de verdade, né, os anjos celestiais, nós estamos dizendo que os anjos poderiam ser exortados por seres humanos. E isso não faz o menor sentido, isso não tem a menor lógica. Anjos não podem ser exortados por seres humanos. Não faz sentido que o Senhor Jesus mande uma mensagem a um apóstolo para que este apóstolo então mande a mensagem para um anjo. O Senhor Jesus tem acesso perfeito aos anjos e os anjos têm acesso perfeito ao Senhor Jesus. Então, esse primeiro ponto não faz sentido que sejam anjos literais, mas são os pastores, aqueles que estavam cuidando, que estavam pastoreando as igrejas. Esses poderiam ser pastores, né, os ministros docentes que a gente chama, ou poderiam ser presbíteros que estavam cuidando daquela igreja. De maneira bastante clara, né, de qualquer maneira são presbíteros, sejam docentes ou regentes, tá? Mas que estavam ali cuidando da igreja, que estavam pastoreando aquela igreja. Poderia ser um ou poderia ser mais de um, mas o texto nos demonstra, né, porque ele fala no singular. Então, ao anjo que estava cuidando da igreja de Éfeso naquela época, pastor, mas quem é o anjo que estava cuidando? Quem era o pastor que estava naquela igreja? Infelizmente, aquela igreja não fazia ata. Né? Não fazia ata, não tinha reunião plenária, não dá para a gente saber quem era o anjo da igreja. Né? Não tinha ata de presbitério, de sino, né, de Supremo Concílio, então, infelizmente, a gente não vai saber quem era na época lá o anjo, o texto não diz, né, ninguém nos falou e não tem nenhum registro histórico que nos demonstre, pelo menos até agora, quem cuidava daquela igreja naquela época. Tá? No entanto, irmãos, nós sabemos que tinha alguém que cuidava daquela igreja. Então, o apóstolo vai escrever, a partir da mensagem que recebeu de Cristo, para o anjo que estava na igreja de Éfeso naquela época, tá? Ali no ano 95. Tá? Então, qual é a característica? Né? Ao anjo que estava na igreja de Éfeso, o que ele diz depois? Escreva essas coisas, que digo, e aí? Aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Legal. Por que o texto diz isso? Qual é o sentido? Né? O que o Senhor Jesus estava querendo dizer, falando neste sentido, nessa palavra, aquele que conserva, aquele que anda no meio das igrejas. Lembre-se que a mensagem de Apocalipse, ela é uma mensagem de esperança, ela não é uma mensagem de tribulação, de luta, né? Nada do gênero, é uma mensagem de esperança. E sendo uma mensagem de esperança, ela então conclama aquela igreja a ter esperança. Por que ter esperança? Porque eles estavam vivendo tempos de tribulação, tempos de perseguição. E por causa disso, a mensagem do Senhor Jesus para aquela igreja e para nós é sempre uma mensagem de confiança. Confiança no poder de Deus. Confiança nos atributos de Deus, nas obras de Cristo. Confiança no Senhor da igreja, no Senhor Jesus. O Senhor Jesus se apresenta nesse versículo 1 como este Senhor da igreja de Éfeso. No caso de todas as igrejas, porque ele aí fala no plural, mas em especial, já que ela estava chegando aqui na igreja de Éfeso, então ele demonstra essa confiança que a igreja poderia ter em Jesus. Eles não precisavam se preocupar com a tribulação, porque afinal de contas, o Senhor Jesus
conserva a igreja. Ele cuida, ele protege, ele zela pela igreja. E não só zela no sentido de cuidado distante, um cuidado soberano que é feito lá diante do trono da graça de Deus. Não. Esse cuidado da parte de Deus é um cuidado da pessoa de Cristo, da personalidade de Cristo. E Cristo não anda longe das igrejas, mas ele anda no meio das igrejas. Ele anda próximo das igrejas. Ele anda próximo de nós. Ele não está diante. Ele não está distante da igreja de Éfeso, assim como ele não está distante da igreja do Tarumã. Pelo contrário, ele se faz presente no nosso meio constantemente. Ele está aqui, neste exato momento. Nós não podemos vê-lo, nós não podemos tocá-lo, mas a presença de Deus está aqui no nosso meio agora. De maneira especial, inclusive, porque nós estamos reunidos publicamente, né? Nós estamos publicamente reunidos. Onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Né? Então esse texto ele é muito claro. O Senhor Jesus conserva os anjos. Muito provavelmente, irmãos, e isso é uma realidade muito clara para nós, inclusive, que somos presbíteros e pastores, de que os primeiros a serem atacados pelo diabo e os primeiros a serem atacados pela maldade dos homens quando há perseguição são sempre os líderes. São sempre aqueles que estão à frente da igreja. Por isso, irmãos, eu quero aproveitar esse momento para pedir para você, sempre que você lembrar, sempre que algum de nós, presbíteros e pastores, passar pela sua cabeça, passar pela sua memória, passar pelo seu coração, pelas suas lembranças, ore por nós. Ore por nós, porque primeiro somos nós que somos atacados, né? Nós somos atacados espiritualmente, as nossas famílias são atacadas e nós também somos atacados fisicamente e somos atacados emocionalmente. Sempre o primeiro ataque, sempre a primeira perseguição vem para os líderes da igreja. Por isso, a palavra de Deus vem para o anjo da igreja de Éfeso, assim como ela vem para mim e para os presbíteros e futuros pastores que estão aqui presentes. No sentido de que eu conservo vocês na palma da minha mão. Eu cuido de vocês. E, mais uma vez, ele então diz, mas também não se preocupem, que o meu cuidado, ele não é só com os pastores. Eu cuido dos pastores na palma da minha mão, mas eu ando no meio da igreja. Eu estou com a igreja, né? Eu participo da igreja. É como se o Senhor Jesus, de certa forma, vamos traduzir para os nossos dias, dizendo assim, quando vocês fazem uma escola bíblica, quando vocês fazem um dia da família, quando vocês fazem uma reunião de oração, quando vocês fazem culto público, quando vocês se reúnem em plenária, nas sociedades internas, em cada programação da igreja, que vocês se reúnem em meu nome, eu também participo. Eu também estou lá. Eu estou participando desse momento com vocês. Então essa é a palavra do Senhor Jesus para a igreja de Éfeso, mas também para a igreja do Tarumã. Tranquilo até aqui? Aqui foi fácil, né? Vamos para o versículo 2. Conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Veja, por exemplo, que o ataque do diabo, ele vem até nos cachorros, né? Pelo amor de Deus. Olha, vê se pode uma coisa dessa. Mas, tirando esse pequeno detalhe, o Senhor Jesus, então, prossegue com a situação da demonstração do seu conhecimento da igreja. Veja, no versículo 1, se ele diz, eu caminho no meio de vocês, agora ele vai expressar, ele vai explicar isso. E a primeira parte da sua explicação é justamente nesse sentido. Eu conheço as suas obras. Mas as obras da igreja não são importantes. O importante é, eu conheço. O importante é que o Senhor Jesus conheça as obras que nós fazemos. É claro que as obras são importantes, irmãos, não estou dizendo que as obras não são importantes. O que eu estou dizendo é, a importância maior é que antes da gente demonstrar as nossas obras, antes de nós planejarmos as nossas obras, antes de nós realizarmos as nossas obras, é importante que o Senhor Jesus
conheça as nossas obras. O que isso significa numa prática, né? numa visão de teologia prática? O que a gente pode tirar desse texto na prática? Antes de planejar, antes de executar, nós devemos orar. Colocar isso diante de Cristo, para que o Senhor conheça as nossas obras. É claro que Ele vai conhecer conforme nós vamos executando elas, mas nenhuma obra, eu sei que essas falas mais assim, mais determinadas, assim, mais fortes, mais firmes, né? Nenhuma, nunca, jamais, né? São muito firmes, né? Então, mas neste caso é absolutamente necessário que você entenda. Nenhuma obra pode ser realizada sem que o Senhor Jesus esteja participando dela. Nenhuma obra da igreja pode ser feita a partir da nossa própria visão, do nosso próprio contexto, do nosso próprio desejo. Mas as obras da igreja, elas têm que ser construídas na pessoa de Cristo, no caráter de Cristo, no conhecimento de Cristo e principalmente na presença de Cristo, na ação de Cristo também. Não adianta nada a gente fazer algo que o Senhor Jesus não abençoe, que Ele não esteja participando junto conosco, porque senão, obviamente, vai dar terrivelmente errado. Por isso, irmãos, as obras da nossa igreja, quando nós planejamos obras, elas precisam ser planejadas diante da pessoa, da autoridade de Cristo. Porque, afinal de contas, o Senhor da igreja, o pastor da igreja é o Senhor Jesus. Tá certo? Então, quando nós planejamos alguma coisa, quando nós fazemos alguma coisa, muitas vezes não sai do jeito que a gente planeja, não sai do jeito que a gente quer. Por quê? Porque precisa sair do jeito que Cristo quer. Ah, mas a gente planejou com tanto cuidado, com tanto carinho e deu errado. Será que deu errado? Ou será que Cristo não queria que aquilo acontecesse naquele momento, pelo menos? Né? Ou daquela forma que nós planejamos? Nós temos sonhos, nós temos realizações, nós temos propósito, nós temos intenções. Nem sempre as nossas intenções são boas. E por causa disso, quem governa a igreja, quem governa aquilo que dá certo e o que dá errado, é sempre o Senhor Jesus. Tá certo? Então, eu conheço as suas obras. Essa é a primeira sentença que o Senhor dá para a igreja de Éfeso. Essa é a primeira sentença que o Senhor dá também para a igreja do Tarumã. Eu conheço as suas obras. Vejam o que vocês estão fazendo, pensem no que vocês estão fazendo, porque eu conheço as suas obras. Eu sei o que vocês fazem. Não tem um filme, Eu Sei o que vocês fizeram no verão passado? Então, o Senhor Jesus sabe o que nós estamos fazendo antes, agora, e Ele sabe o que nós vamos fazer amanhã. Por isso, quando nós planejarmos alguma coisa, sempre precisa ser, em primeiro lugar, diante da autoridade do pastor da igreja, que não sou eu, não é o pastor Tiago e não é o pastor Lucas, mas é o Senhor Jesus. Amém? Legal. Qual que é a segunda sentença? Conheça as suas obras? Que você realiza tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são. Descobriu que são mentirosos. Isso. Então veja bem, essa igreja, ela tinha uma característica. Ela era esforçada. Não era uma igreja de gente preguiçosa. Era uma igreja de gente muito esforçada. Provavelmente era uma igreja de muitas obras. Ela fazia muitas coisas, ela realizava muitas coisas. Dentro dessas realizações, ela tinha duas realizações que são destacadas aqui. A primeira, ela era uma igreja absolutamente pautada na verdade, ou seja, era uma igreja teológica, cheia de teologia, de conhecimento bíblico. Não era uma igreja só de obras, mas era uma igreja que realizava obras dentro do conhecimento bíblico. Eu conheço, né, as suas obras, vejo o teu esforço, vejo o que você está fazendo, que você se dedica, eu vejo que você luta contra a maldade, eu vejo que você põe à prova os apóstolos, né, aqueles que dizem que são apóstolos, mas não são. Ou seja, para que uma igreja conseguisse fazer isso, ela era uma igreja que tinha um conhecimento teológico, um conhecimento bíblico muito profundo. Deu para entender até aqui? Está claro isso para os irmãos? É uma igreja que tinha um conhecimento teológico abrangente, profundo. E nós devemos
Sempre ter um conhecimento teológico abrangente e profundo. Mesmo diante das nossas limitações, irmãos, é lógico, claro, que você, sendo um crente comum, alguém que não dá aula, alguém que não está liderando o ministério, ou mesmo que esteja, é claro que você não precisa saber todas as nuances do grego, do hebraico, você não precisa saber aramaico, né? Você não precisa ter ido até o terceiro céu, você não precisa saber a Bíblia de cor, claro que não. Mas, dentro das suas limitações, você precisa ter um conhecimento bíblico abrangente. Um conhecimento teológico abrangente, profundo. Não precisa ser o mesmo que o meu, mas precisa ser dentro das suas limitações. Dentro dos seus dons e talentos, dentro do seu próprio relacionamento com Deus, cada um de nós precisa buscar conhecimento bíblico, conhecimento teológico, inclusive para dar razão da nossa fé, para demonstrarmos por que nós cremos e não apenas que nós cremos. Nós precisamos saber explicar as coisas que nós cremos, tanto para nós quanto quando nós estivermos proclamando, pregando o evangelho para outras pessoas. Você não pode chegar para alguém e falar, você precisa crer em Jesus. Tá, por quê? Não sei por quê, mas precisa, eu sei que precisa. Né? Você precisa parar de pecar. Tá, por quê? Não sei. Eu sei que Deus fala que precisa, porque eu não sei, mas precisa. Não, a nossa fé, ela não pode estar baseada nessas questões, né, do precisa, do tem que fazer, da religiosidade. Mas ela precisa ser uma fé clara, irmãos, uma fé objetiva, uma fé que tem razão, que pode ser explicada por nós. Por isso, né, que a gente volta e meia fala, algum irmão chega para nós e fala, pastor, eu estou vendo um anjo ali na janela. Eu não. Como é que você explica isso para mim? Você tem que ter, a nossa fé, ela é uma fé de obras e de teologia explicável, inteligível. Ela não pode ser uma fé baseada em coisas que não têm sentido, que não têm razão. Mas ela é sempre uma fé que pode ser explicada. Mesmo o poder do Espírito, as obras, os dons do Espírito são explicáveis. Eles não são aleatórios, né? Não são místicos, a ponto de nós dizermos, não sei o que está acontecendo na igreja. Não, nós sabemos. A gente sabe, a gente conhece as obras de Deus. Então, era uma igreja que tinha um conhecimento bíblico aprofundado, da mesma maneira que nós, irmãos, precisamos ter um conhecimento bíblico aprofundado dentro das nossas limitações. Tá certo? E se você tem limitações, obviamente, você precisa correr atrás, se esforçar também para aprender a palavra. Tá? Se você tem dificuldade, peça ajuda. Para isso nós temos presbíteros, nós temos pastores, nós temos professores, né, de escola bíblica, nós temos a escola bíblica em si, e no caso mais complicado, né, se você precisa realmente aprender algo mais técnico, algo mais profundo ainda, você tem logo ali do lado o nosso seminário. Né? O SPS. Inclusive você pode fazer matérias avulsas de alguma coisa que você queira aprender. Eu tenho muita dificuldade com esse negócio de teologia, de como que isso funciona, né? Qual que é como que isso é estruturado, como que isso é feito, como que é pensado. Você pode, por exemplo, se matricular numa aula de teologia bíblica, numa aula de teologia sistemática, e você pode fazer essas aulas aqui do lado. Né? Tá livre para você. Tem que pagar, mas é baratinho, é um negócio assim super acessível, e tanto é acessível na forma de pagamento quanto é acessível na forma de vir, porque fica aqui na igreja. Se você já vem para a igreja, você pode, né, tirar uma quarta-feira, por exemplo, acho que é quarta que tem a teologia sistemática, né? Você pode vir na quarta-feira, se matricular e fazer as aulas, né? Participar das aulas, depois volta para sua casa e pode fazer as provas, né? Tudo bem, né? Ler os livros e tudo mais, e assim você adquire um conhecimento mais aprofundado. Mas é necessário, irmãos, que nós aprofundemos o nosso conhecimento teológico. Tá certo? Isso é muito importante. Tudo bem, dentro das suas limitações, do seu tempo, dos seus recursos financeiros, dentro das suas limitações. Mas é importante que nós conheçamos ao Senhor e prossigamos em conhecer ao Senhor. Tá certo? Deu para entender daqui? Até aqui ainda foi fácil, né?
creio, Narciso, que no versículo 2 é isso. Ele fala sobre exatamente essas duas coisas, né? Luta contra a maldade, ou seja, com a pecaminosidade. Ele põe à prova questões teológicas, e se elas forem mentirosas, eles mandam embora da igreja mesmo, sem dó nem piedade. Lutam contra as mentiras que são levantadas, contra mentiras da palavra, né? Mentiras teológicas. É uma igreja que preza pela verdade, é uma igreja que faz obras, é uma igreja que é esforçada. Esse é o versículo de número 2. Exatamente, pastor. Então vamos ao versículo de número 3 agora. Só um comentário rápido, Diga. pastor. É interessante ver a palavra apóstolos, ela tem o significado de enviado, né? Isso. Então é mais ou menos o que nós chamamos hoje de missionários. Então eram missionários falando que eram missionários de Cristo, mas estavam ensinando outras coisas, né? Exato. O apóstolo Paulo, ele confrontou em Corinto esses mesmos apóstolos, né? E lá em 2 Coríntios, lá fica a lição de casa aí para os irmãos, dá uma lida lá em 2 Coríntios, de como o apóstolo Paulo ele defende o seu apostolado, ele confronta os falsos apóstolos e quais são os sinais do verdadeiro apóstolo, né? Claro, naquela época era o último que existia era o João, né? Então não existia mais. Então o apóstolo Paulo lá dentro dessa doutrina apostólica ensina quais são as qualidades, as características de um verdadeiro apóstolo lá em 2 Coríntios. Versículo 3. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome sem esmorecer. A partir de aqui, o Senhor Jesus agora, ele falou coisas boas sobre a igreja, e aqui agora ele vai trazer uma palavra mais de consolo no sentido da perseguição. Ou seja, vocês estão se mantendo firmes, corajosos, determinados. Vocês continuam se esforçando para me servir mesmo em meio à tribulação, mesmo em meio a perseguições. E existia, irmãos, muita perseguição naquela época, de possivelmente duas frentes bem distintas, mas talvez três, porque nós vamos ver uma que vai aparecer um pouquinho mais para frente. Mas a primeira que nós tínhamos era o culto a Diana. Naquela cidade existia um templo, e era um negócio assim, homérico, né? Um grande coliseu, um grande estádio. Nesse estádio, inclusive, onde tinha perseguições também do Império Romano, foi onde foi levado, por exemplo, o apóstolo Paulo, quando ele esteve pregando em Éfeso, né? E aí foi levado lá para esse estádio, lá onde foi feita uma audiência com eles, tal, e as pessoas gritavam lá que eles tinham que ser apedrejados, tinham que ser mortos e tudo mais. Então, próximo a esse estádio, né, tinha um templo gigantesco, né, um negócio que era uma das grandes maravilhas da época lá, né? E esse templo era consagrado a uma deusa, que era a deusa da fertilidade, se eu não me engano, do amor, assim, coisas do tipo, né? Mas trazendo para o nosso contexto aqui, né, deusa da fertilidade, do amor, desse tipo de coisa, é a deusa da bagunça, né? A deusa do carnaval, né? A deusa da sensualidade, coisas do tipo. Então, quando nós olhamos para isso, nós entendemos, irmãos, que aquela igreja lutava também contra pecados da carne, por causa que aqueles irmãos que estavam lá eram irmãos que eram convertidos daquela cidade, portanto, irmãos que praticavam as obras desse templo, que adoravam então essa deusa e se converteram ao Senhor Jesus, mas as suas lutas, né, as suas cicatrizes da idolatria anterior permanecem neles, né? Fica neles. Ainda que nós somos transformados de fé em fé, de glória em glória, ainda que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus e nascemos de novo em Cristo, o nosso coração, ele ainda permanece sucinto, né? Sujeito às obras da carne. E a cidade ali, ela exalava essas obras da carne, né? Haviam festas regadas a vinho, bebidas e entorpecentes daquela época, e aquelas pessoas, elas serviam então essa deusa, né? E elas tinham práticas bastante pecaminosas, assim, bastante depravadas, vamos chamar assim, né? Para você entender melhor, né? Práticas sexuais, assim, muito qual seria a palavra que eu posso usar? Muito sujas, assim, né? Muito perversas, muito cruéis também, né? Então, essas obras serviam como perseguição aos cristãos daquela época. Tá? A segunda perseguição, ela vinha do próprio Império Romano, no sentido de que as pessoas já nessa época eram queimadas vivas, eram torturadas de formas assim
abjetas, né, ou formas indizíveis de torturas das mais cruéis que você possa imaginar e das que você não puder imaginar, muito provavelmente também, né? Os cristãos eram os nossos irmãos, na verdade, né, os cristãos não, né, os nossos irmãos padeciam ali de grandes necessidades, de grandes tribulações, eram tirados das suas casas, eram levados junto com as suas famílias e passavam realmente, irmãos, por dores assim muito profundas, né, por traumas e tribulações realmente, né, lutas muito grandes. E essa perseguição vinha, se levantava contra eles. E eles mesmo assim, diante dessa perseguição, e a terceira perseguição era os nicolaítas, né, a fé dos nicolaítas. Eu vou explicar um pouquinho mais para frente, mas eu quero que você entenda que essa fé também existia ali, né, esse culto, vamos dizer assim, né? E aí esse culto também servia como um aspecto de perseguição. Claro que a gente pode levantar outros, né? Tinha um aspecto religioso, perseguição religiosa, perseguição política, perseguição econômica, tinha vários tipos de perseguição ali, né? Mas elas vinham dessas três frentes no geral. Mesmo assim, a igreja de Éfeso permanecia firme, perseverante, né? Eles estavam, mesmo diante disso, eles ainda continuavam se reunindo, eles ainda continuavam fazendo obras, eles ainda continuavam estudando a palavra, eles ainda permaneciam firmes em Jesus. E firmes em Jesus, eles eram perseguidos, muitos possivelmente eram mortos, eram assassinados, e ainda assim eles perseveraram e perseveravam na fé. E diante da perseguição. E nós também devemos ser assim, irmãos. Diante daquilo que eu falei hoje de manhã, né, da perseguição, diante das tribulações, diante das ideologias, diante da idolatria, diante da nossa própria pecaminosidade, diante da nossa própria maldade, nós temos que nos permanecer firmes, corajosos diante do Senhor. Tá certo até aqui? Beleza? Podemos continuar? Versículo então de 4. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Até aqui, a igreja de Éfeso, ela recebe então vários elogios. Ela é perseverante, ela tem boas obras, ela é uma igreja teológica, doutrinária, é uma igreja que serve o Senhor, é uma igreja que luta contra a maldade, que afasta os maus ensinos. É uma igreja boa, bem parecida com a igreja do Tarumã, inclusive. Uma igreja boa, igreja que vale a pena servir o Senhor nela. É uma igreja que, como a nossa, pessoas vêm de fora, elas ouvem falar da nossa igreja, e então elas vêm até nós. A gente não precisa nem ir até elas, né? Elas estão vindo até nós. Muito por causa da internet e por causa do convite, né, dos irmãos a outras pessoas e tudo mais, mas as pessoas estão vindo até nós. Né? A gente tem tido, já faz bastante tempo, né? Todos os nossos cultos praticamente têm visitantes, ou seja, as pessoas estão vindo até nós. E da mesma maneira, as pessoas se achegavam à igreja de Éfeso porque era uma igreja boa, muito boa. No entanto, irmãos, você e eu precisamos lembrar que nós somos pecadores. Nós somos falhos, nós temos limitações. É claro, irmãos, que nós precisamos lutar contra as nossas limitações, a gente precisa tentar pelo menos, né? Nem sempre a gente vai conseguir tudo, mas a gente precisa lutar contra as nossas limitações e tentar fazer com que a gente cada vez mais melhore, inclusive nas nossas fraquezas, nas nossas limitações. Nós precisamos lutar contra a pecaminosidade do nosso coração. Isso é óbvio, né? Isso é claro, é cristalino para cada um de nós. No entanto, irmãos, nós temos falhas. Nós temos falhas. No caso da igreja presbiteriana do Tarumã, são algumas. Né? Não dá para dizer assim, a igreja tem uma falha só, ou não, a igreja não tem falhas. Não, nós temos falhas. Hoje nós temos algumas falhas, amanhã nós vamos consertar algumas e vamos ter outras. Por que isso acontece, irmãos? Porque nós somos seres humanos. Nós acertamos de um lado e erramos de outro. Às vezes nós erramos tentando acertar. Né? Nós somos falhos. Tudo bem. Né? Diante do poder de Deus, diante da graça de Deus, quem nos sustenta não são as nossas obras. Quem nos sustenta é o Senhor. E por causa disso é o Senhor que nos dá estratégia, que nos dá boas obras, é o Senhor que fala conosco, que nos incentiva, é o Senhor que vai dando dinâmica para a igreja, movimento para a igreja, para que essas falhas, para que essas limitações vão sendo vencidas ao longo do tempo.
né? A dinâmica dos irmãos, a perseverança dos irmãos, a coragem dos irmãos, a nossa luta contra o pecado, o nosso conhecimento bíblico, todas essas coisas vão nos conduzindo, nos levando e nos chamando a pensar formas de vencermos as nossas limitações. Nem sempre dá para vencer do jeito que a gente quer, ou no tempo que a gente quer, mas eventualmente nós vamos perseverando e vamos sendo triunfantes conforme nós vamos vencendo as nossas limitações. Isso é claro, isso é cristalino. No entanto, irmãos, nós não podemos esquecer que nós temos limitações, que nós temos problemas. Problemas que precisam ser enfrentados. Identificados em primeiro lugar e depois enfrentados. É claro que também nós não podemos enfrentar os problemas no sentido assim, eu identifiquei que a igreja do Tarumã tem esse problema, daí a gente joga para o conselho, o conselho que resolva. Não, isso não funciona. Nós somos igreja como um todo. Nós, antes de sermos presbíteros, pastores, diáconos, seminaristas e coisas e tal, né, qualquer outro cargo, nós somos irmãos em Cristo. Portanto, se nós identificamos um problema, não é um problema do conselho, é um problema da igreja. Todos nós somos responsáveis por ele. Pastor, mas eu cheguei de fora agora. Mas se você faz parte da igreja de Deus, ou seja, não só da igreja do Tarumã, mas da igreja invisível, você também faz parte da solução do problema. Não adianta a gente chegar para o nosso conselho. Qual o presbítero que está aqui hoje? Eu sei que o Paulo está. Se eu ouvi a voz do Paulo. Mas nós não podemos chegar para o presbítero Paulo, por exemplo, e falar assim: presbítero, eu vi tal problema na igreja, resolve aí, manda para o conselho lá. Ele não vai resolver. Não vai. Por que ele não vai resolver? Porque ele não é igreja sozinho. Ele não pode resolver os problemas sozinho. Não tem como a gente fazer isso. E quando nós fazemos isso, muito pelo contrário, nós nos frustramos. Porque o conselho não está resolvendo o nosso problema. Não é assim que as coisas funcionam, irmãos. Quando nós vamos resolver um problema, quando nós identificamos um problema, nós precisamos identificar, pensar e tratar as soluções desse problema juntos. Juntos. Todos nós somos soluções. Todos nós fazemos parte da solução, da mesma maneira que todos nós, de maneira direta ou indireta, fazemos parte do problema. Todos nós somos assim. Isso é de fato ser igreja. E perceba que quando nós olhamos nesse texto, e é isso que eu quero chamar os irmãos, ele fala assim: tenho porém contra ti, no singular, tenho porém contra você. Você quem? Você contra o anjo da igreja? Não. Você o conselho da igreja? Não. Tenho você contra a igreja. Ou seja, todos os irmãos daquela igreja estavam envolvidos nesse problema, nessa dificuldade, nessa limitação. E todos eles são conclamados pelo Senhor Jesus para encontrarem juntos uma forma de resolver o problema. Não dá para a gente agir pensando que os problemas da igreja são causados por algum irmão ou por alguns irmãos. Não. O problema da igreja é um problema de todos nós. A limitação da igreja é uma limitação de todos nós. As falhas da igreja são falhas de todos nós. As soluções para tudo isso são soluções que vêm da participação de todos nós. Deu para entender? É uma unidade, irmãos. A igreja sempre é tratada como uma unidade, uma coisa só, indistinta, imutável, certo? Indivisível. Beleza. Show de bola. Então nós vimos até aqui que a igreja de Éfeso, assim como a igreja do Tarumã, tem problemas, tem dificuldades. Diante dessas dificuldades, nós entendemos que Cristo, o Senhor da igreja, está atento a essas dificuldades. E o tempo todo Ele está nos chamando: olhem, percebam as dificuldades de vocês, se unam então para resolver essas dificuldades. E eu vou ajudá-los. Agora nós vamos ver qual é a dificuldade da igreja, qual é o problema que a igreja de Éfeso enfrentava. E talvez, quem sabe, não estou afirmando nada, não estou nem fazendo assim aquela jogadinha assim, quem sabe você possa talvez se ver no texto. Não estou fazendo esse tipo de joguinho. Tá? Eu estou dizendo com sinceridade, talvez você possa se identificar com o texto. O mesmo problema que ele tinha, talvez possa ser o nosso. Eu não sei se é. Se você identificar, talvez seja. Né? Talvez a gente precise lutar contra esse problema também. Né? Qual que é esse problema da igreja de Éfeso? Né? Eles se esqueceram do primeiro amor. Tá.
Beleza, show de bola. Mas o texto, ele não fala para nós o que é o primeiro amor. Ele não deixa em momento nenhum claro o que essa expressão significa. Então, nós precisamos tirar essa expressão, dar sentido para essa expressão diante do contexto dessa igreja, diante da realidade dessa igreja. O que essa igreja fazia ou deixava de fazer, que significava então perder o primeiro amor. E qual que é o primeiro sentido? A primeira coisa que passa pela nossa cabeça. Se essa é uma igreja que faz boas obras, então, obviamente, a gente vai chegar e falar assim, o primeiro amor significa que essa igreja parou de fazer boas obras. Essa é a primeira lógica assim, do texto, né? A primeira coisa que a gente pode pensar. Diante de todos esses contextos que a gente aparece, no versículo 2, no versículo 3, qual que a gente está? No 4, né? No 4. Então, no versículo 2 e 3, todo esse contexto aparece aqui. Nós vemos essas obras, essa perseverança, essa visão teológica, tudo certinho, né? Doutrinário, tudo tranquilo. Então agora nós chegamos ao versículo 4. Ele fala que a igreja perdeu o primeiro amor. Então o que nós vamos olhar para isso? Nós vamos falar, não, tudo bem. Então se a igreja perdeu o primeiro amor, significa algo relacionado aos versículos 2 e 3. Então ela perdeu alguma dessas características que Deus elogiou no versículo 2 e 3. Nos versículos 2 e 3. Mas não é isso. Por que não é isso? Porque senão Deus não elogiaria o que eles estão fazendo. Quando o Senhor elogiou, Ele está elogiando aquilo que eles estavam fazendo naquele momento. Então, o primeiro amor não significa que eles pararam de fazer boas obras. O primeiro amor não significa boas obras. Tá? Então, o que significa esse primeiro amor? Qual é a característica que a gente pode entender desse primeiro amor? E não é uma característica clara, não é uma característica fácil de entender, mas ela é, de fato, ela aparece aí, tá? Qual é essa característica? A característica é uma visão missionária, um coração missionário. Este era o primeiro amor que Éfeso perdeu. Por que a gente pode entender isso? Porque Éfeso, ela foi, de maneira direta e indireta, a plantadora, a igreja mãe das outras 6 igrejas que recebem cartas, que recebem a mensagem dentro de Apocalipse. Então, nós podemos perceber que, diante desta circunstância, diante dessa dinâmica de pregação da igreja que a igreja de Éfeso tinha, nós percebemos que ela parou de fazer isso. Ela parou de evangelizar. Ela estava fazendo boas obras, ela estava tendo uma boa visão teológica, doutrinária. Ela era uma igreja que enfrentava a perseguição, mas era uma igreja que parou de evangelizar, de fazer missões. O ímpeto, né, a força missionária dessa igreja parou. Talvez por causa da tribulação, talvez por causa da perseguição, talvez por causa das boas obras, tem diversos, mas N motivos pelo qual eles podem ter chegado nesse ponto. Mas perceba que o Senhor Deus, Ele vai dizer para essa igreja, logo mais nós vamos ver isso, Ele vai dizer exatamente isso, olha, veja de onde você caiu, veja aonde vocês se perderam e consertem. Né, esse é o versículo de número 5. Mas eu quero trazer aqui para você, antes, um sentido uma perspectiva nesse sentido. Quando nós identificamos o problema, nós precisamos nos unir para resolver o problema. Tá? Então, identifica o problema. Qual é o problema? Primeiro é a falta de ímpeto missionário. A igreja perdeu o primeiro amor. O que é o primeiro amor? É aquele negócio de você conhecer Jesus, e a partir do momento que você conheceu Jesus, você quer falar de Jesus para todo mundo. Se você encontrasse o Senhor Jesus na tua frente, você ia falar assim, o senhor conhece o Senhor Jesus? Né? É um ímpeto missionário, é uma força, é uma determinação missionária de você ir atrás o tempo todo das pessoas e falar e proclamar o Evangelho em tempo e fora de tempo, e o tempo todo você está falando de Jesus, e Jesus não sai da sua boca. Era nesse sentido que funcionava o primeiro amor, o ágape de Deus, né? Aquele conhecimento primário de Deus que nos leva à proclamação do Evangelho, que nos leva a falar de Jesus o tempo todo. A gente conhece o Senhor Jesus, não, Jesus isso, Jesus aquilo, o que Jesus tem a ver com isso, o que Jesus está fazendo. Não, alguém chega, nossa, hoje você viu o que aconteceu e tal, não viu o que aconteceu, mas vamos orar. É um negócio assim
desesperador, né? Uma vontade, um ímpeto de conhecer e prosseguir a conhecer o Senhor Jesus e fazê-lo conhecido também. É nesse sentido que a igreja de Éfeso, então, perdeu o primeiro amor. Perdeu essa capacidade, esse ímpeto, essa força de viver quem Jesus é, de proclamar quem Jesus é, de falar a respeito de Cristo e da sua obra. Tá? Então, este é o primeiro amor. Agora, nós vamos ver o versículo de número 5, Narciso. Lembre-se, pois, de onde você caiu. Arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Então veja só, o demônio está tentado hoje. Veja bem que agora, então foi o que eu falei, a igreja vai ser chamada pelo Senhor Jesus para poder resolver essa situação do primeiro amor. Ou seja, vão procurar entender o que está acontecendo, qual é o problema, da onde esse problema surgiu, e então se arrependam. Corrijam esse problema, porque se arrepender significa exatamente isso. Corrijam esse problema, identifica e corrige. Beleza. Só que agora aparece também um outro problema aqui. Qual que é o problema? As consequências dos nossos erros, das nossas falhas. As nossas falhas, irmãos, os nossos erros têm consequências. Tá? Essas consequências, elas não são, perceba, elas não são consequências humanas. Em momento nenhum o Senhor está dizendo, olha, se vocês não se arrependerem, se vocês não consertarem esse problema do primeiro amor, vocês vão ter uma perda política, vocês vão ter uma perda econômica, vocês vão ser prejudicados em tal área ou em tal área. Não. Em momento nenhum o Senhor Jesus fala em perdas físicas, em perdas materiais. Tá? Ele sempre vai chamar a igreja no sentido de que as consequências são espirituais, ou seja, se vocês não se arrependerem, se vocês não fizerem nada contra os problemas de vocês, e o problema não é o problema. Eu queria que você percebesse isso. Veja que o problema não é a falta do primeiro amor. Qual que é o problema? Não resolver isso. Esse é o problema. Perceba, por exemplo, que o Senhor Jesus ele não fala assim, olha, se vocês não voltarem ao primeiro amor, vocês vão acontecer tal coisa. Tá. Não é isso que o texto fala. Ele diz o seguinte, se vocês não se arrependerem. O problema estava em não fazer nada. Tá? Não, estava em não fazer nada, não é nem não consertar o problema. O problema está em não fazer nada. Deixar isso passar e não se arrepender disso. É ali que está o problema. E a consequência disso é uma consequência espiritual. Se vocês não fizerem isso, a consequência virá sobre vocês. E a consequência não é dada pelos homens. A consequência é dada pelo Senhor da igreja, pelo Senhor Jesus. É Ele quem vai dar esta consequência. Tá certo? Deu para entender isso, irmãos? Porque às vezes nós temos a tendência de pensar, né, no sentido assim, a igreja identifica um problema. Quem é o responsável pelo... o responsável é o conselho. Não, não é. Quem tem que resolver? O conselho. Não, não é. Quem resolve os problemas da igreja, quem disciplina a igreja é o Senhor Jesus. É claro que nós não vamos ser omissos e não fazer nada. A gente vai fazer algumas coisas também, mas nós vamos fazer dentro e debaixo da dependência, da autoridade, da palavra e de Cristo. Nesse sentido, muitas vezes nós nos sentimos frustrados com os problemas da igreja. Porque os problemas não são resolvidos do jeito que a gente quer. Os problemas da igreja têm que ser resolvidos debaixo da palavra e debaixo da autoridade do senhorio de Cristo da igreja. Do Senhor da igreja. Tá certo? Por causa disso, irmãos, não se sinta frustrado se você identificar problemas na igreja do Tarumã, por exemplo, porque a igreja tem problemas. Agora, qual é a solução? A solução não é só cobrar. A solução não é se irritar. A solução não é ficar chateado com os problemas. A solução é participar da igreja. Parece uma coisa completamente bizarra, né? Você fala assim, a igreja do Tarumã tem problemas. Então o que eu faço? Eu vou sair da igreja, não quero mais. Eles que fiquem aí, eles que lutem, aí ninguém quer fazer nada. Não.
Pelo contrário, a solução não é fugir, não é ir embora. A solução é ficar. A solução é participar ainda mais. Lembra que a lógica de Deus, ela é uma lógica contrária à nossa. Enquanto a nossa lógica, por exemplo, você está numa empresa, num trabalho. O teu trabalho é ruim, é péssimo, é terrível. E aí você então chega diante do teu trabalho e fala assim, o que eu faço? Eu não posso mudar isso aqui, não tem o que eu faço para mudar isso aqui. O que você faz? Troca de emprego. Né? Às vezes é difícil, não é uma tarefa fácil, mas se o negócio está ruim, está insuportável, você não aguenta mais, você não consegue mais ficar lá, você troca de emprego. Mas e se as coisas estiverem insuportáveis na igreja, o que você faz? Você participa ainda mais dela. É o contrário. É o contrário, você participa ainda mais dela. Parece uma coisa assim contraproducente, completamente ilógica, mas é exatamente isso. Eu identifico os problemas da igreja e aí eu não vou embora da igreja, eu não abandono a igreja. Eu vou participar da solução desse problema. Sendo igreja, sendo fiel ao Senhor Jesus, vivendo o primeiro amor, me arrependendo dos meus pecados, ajudando os meus irmãos a se arrependerem do deles também, exortando, sendo exortado, ensinando, sendo ensinado. Percebe como é uma coisa completamente diferente a vida da igreja? A vida do reino de Deus, ela não é uma... o Brasil está um país horrível, terrível, não aguento mais esse país, eu quero ir embora. Do reino de Deus, não é assim, eu estou no reino de Deus, o reino de Deus é cheio de problemas, então eu vou embora do reino de Deus, vou para outro reino. Não, pelo contrário. Nós participamos ainda mais. Nós nos dedicamos ainda mais. Nós nos fazemos participar ainda mais. Mesmo que as coisas estejam contrárias àquilo que a gente acha que seria o certo. Porque aí eu sou igreja. E sendo igreja eu sou fiel a Jesus. E sendo fiel a Jesus, na minha obra, nas minhas obras, no meu conhecimento teológico, na minha prática do primeiro amor, na minha prática missionária, na minha prática diária de adoração e devoção ao Senhor, eu ajudo a igreja a melhorar os seus problemas. Percebe como é que é, irmãos? E assim, nesse sentido, eu ajudo a igreja, mas eu também sou fortalecido, recebo bênçãos da parte de Deus no sentido de fortalecer a minha fé, fortalecer a minha disciplina espiritual, fortalecer o fruto do Espírito, fortalecer o meu amor, me aproximar ainda mais de Cristo Jesus. Porque, de fato, irmãos, sempre a igreja vai ter problemas. Né? Aí você pode identificar assim, o problema da igreja é o presbítero Paulo. Eu não gosto do presbítero Paulo. O que você vai fazer? Você abandona o presbítero Paulo? Não. Veja bem, quando nós temos problemas com irmãos, por exemplo, o que nós temos que entender? Nós somos inimigos de Deus por natureza. O que Deus fez? Ele nos abandonou? Não, ele veio. Ele se aproximou de nós. Então, a mesma lógica se aplica a nós. Eu tenho um problema com o presbítero Paulo. O que eu faço? Eu vou lá na casa dele. Vou encher a paciência dele lá na casa dele. Eu vou orar por ele. Eu vou prestar culto a Deus. E nesse culto ao Senhor, culto particular e público, e nesse culto particular, na minha vida devocional, eu vou me dobrar para me aproximar ainda mais do presbítero Paulo. Porque me aproximando do presbítero Paulo, vencendo as minhas dificuldades de relacionamento com ele, eu então me aproximo de Jesus. A lógica do reino, ela é o contrário. Por isso que eu estou me detendo bastante nesse ponto, irmão. Eu sei que tem 2 versículos ainda para a gente terminar, mas é importante que você saiba disso. A lógica da igreja não é a lógica do mundo. Ela é sempre uma lógica de participação. Quando você identificar um problema, não pense, não se deixe levar na perspectiva de que o problema pode ser resolvido por pessoas, ou que você tem que jogar a responsabilidade nas pessoas. Muito pelo contrário, a responsabilidade é igual, dividida igual por todos nós. E a forma de resolver não é só criticando, falando, isso também tem que ser feito, porque a gente precisa saber dos problemas, mas essa forma eu identifico os problemas, eu trago os problemas, eu demonstro os problemas, mas eu tenho que participar da solução do problema. Deu para entender até aqui, irmãos? Vamos aos próximos versículos? Narciso, por favor. Os próximos agora são mais rápidos também. Versículo 6. Mas você tem a seu favor o fato de que odeia as obras dos nicolaítas,
as quais eu também odeio. Opa, aqui nós temos um negócio complicado. O Senhor está falando que ele odeia as obras dos nicolaítas. Perceba que em nenhum momento o Senhor falou assim, eu odeio os nicolaítas. Não. O que ele falou? Eu odeio as obras. Deus não odeia ninguém, nunca, jamais, em hipótese alguma. O ódio de Deus, ou a ira de Deus, se manifesta contra as pessoas, ela se manifesta contra as obras. Tá certo? Sempre contra as nossas obras. É as nossas obras que o Senhor quer mudar. Tá? Mudando as nossas obras, o Senhor também muda quem nós somos. Ele também vai nos transformando por causa das nossas obras, só que daí também por causa das obras dele. Tá certo? Então, a igreja odiava as obras dos nicolaítas, e o Senhor também. Quais são as obras dos nicolaítas? Muito provavelmente os nicolaítas, irmãos, eram pessoas que tinham uma fé muito diferente da fé cristã. Era uma fé completamente baseada em obras. Era uma fé completamente baseada em coisas que o ser humano faz, não naquilo que Deus faz. Era uma obra completamente, né, uma fé que era completamente contrária àquilo que a palavra identificava. Tá? Então a igreja identificava as obras. Nós não temos muito relato das obras dos nicolaítas, né? Quais são essas obras, como era o conjunto de doutrinas, a sua confissão de fé. Mas nós sabemos que estes homens nicolaítas eram pessoas que viviam uma fé que era contrária à palavra de Deus. Tá? Por causa disso, a igreja então teve um ponto positivo, porque provavelmente a igreja tinha que lutar contra esses nicolaítas, teve que provavelmente expulsar muito desses nicolaítas. Nicolaítas por causa de um tal de Nicolau, né, que pregava aí algumas coisas, e aí por causa dessa pregação, ele era seguido por muitas pessoas, e essas pessoas então praticavam aquilo que ele ensinava, só que o que ele ensinava não era o que a palavra ensinava. Tá certo? Tranquilo? Estão comigo ainda? Vamos para o último versículo? Diga lá. Versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Duas coisas aqui para a gente terminar então. Primeiro, você vê que o texto ele termina dizendo assim, quem tem ouvidos, ouça para o que o Espírito diz às igrejas. Lembre-se daquilo que nós falamos já algumas vezes. Esta carta não era lida, ela era ouvida. Ela era lida por alguém, né, mas ela era ouvida pela igreja. Então, o Senhor Jesus está falando diretamente para a igreja, diretamente para você. Quem tem ouvidos, ouça o que eu estou dizendo para vocês. Eu, Senhor Jesus, estou falando com vocês. Ouçam as minhas palavras, ouçam o que eu digo. Tá? Segundo, por que ele fala dessa árvore? Quem perseverar até o fim e dar-te-ei, né, de comer a árvore da vida que está no paraíso. Por quê? Você se lembra que havia um culto à deusa Diana, tá? A deusa Artemis. Era Diana para os romanos, mas era Artemis para os gregos. Então, qual era o símbolo da fé dessa deusa? Que era a deusa da fertilidade, né? Então também era a deusa das colheitas e coisas do gênero. Assim. Como que funcionava? Qual que era o símbolo? O símbolo dela era uma árvore frutífera. Se eu não me engano, Narceira era de tâmaras, né? Alguma coisa do tipo, né? Era alguma coisa nesse sentido, irmãos. Então, neste sentido, eles adoravam essa árvore também, que era o símbolo da deusa lá. Então, por que o Senhor fala isso? Justamente porque é uma característica deles. Olha, vocês antigamente se alimentavam ou confiavam na árvore da deusa. Agora, vocês não precisam mais de árvores humanas, porque quando o Senhor Jesus voltar, ou se vocês morrerem em Cristo e forem conduzidos à Nova Jerusalém Celestial, vocês comerão da árvore da vida, da árvore que não é mais de uma deusa falsa, mas é a árvore verdadeira que dá vida eterna para aqueles que confiam e celebram, entregam, creem e dedicam as suas vidas ao senhorio de Cristo. Amém? Fácil esse texto, né? Esse é bem realmente mais fácil. Não tem mais nada que a gente possa explicar desse texto aqui, do versículo 7. É isso que está dizendo. Antes a árvore ficava no templo. Antes a árvore ficava nesse mundo. As raízes ficavam nesse mundo. Mas agora, a partir do momento que nós conhecemos o Senhor Jesus, as nossas raízes, as raízes de Deus, ficam no paraíso dele. Lugar onde ele tem controle. E lugar onde eu e você, se Deus assim permitir,
se Deus assim quiser, nós também estaremos com Ele. Amém? Vamos orar? Narciso, escolhe alguém para orar. Escolhendo nosso irmão Antônio para orar, para a gente encerrar a sala. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, bendito e maravilhoso. Obrigado pelo teu trabalhar em nossas vidas, Senhor amado. Obrigado que tu tem iluminado as nossas mentes, mas para entender, meu Pai, as tuas escrituras, meu Pai amado. Obrigado por essa aula maravilhosa, Senhor. Abençoa o pastor Patrick, abençoa todos meus irmãos, Senhor. Abençoa as mães que estão neste dia aqui, Senhor amado. Abençoa seus familiares, Senhor amado. Abençoa, Senhor amado. Senhor, muito obrigado por tudo, é que te pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos queridos, Deus abençoe. Hoje nós temos reunião de oração.